de pé nesta hora, abra comigo as vossas Bíblias. No livro na carta de Paulo aos Colossenses. Aleluias. Que maravilha. Eu espero não poder estragar a sua noite. Aleluias. Com uma palavra amarga, mas que ela venha servir para te edificar. Que ela venha servir como um trampolim, um degrau para te levar a um nível superior na presença de Deus e você ser aquilo que Deus quer e tem para você. Deus tem um plano para mim e para você. Ou melhor, Deus tem um plano. Vira para o irmão que está do seu lado e diga assim: Deus tem um plano. E Ele deseja, e Ele quer que você entre no plano dele. Deus não tem um plano individual, Deus tem um plano. Deus tem um plano. Colossenses capítulo 1. Aleluia. Se você encontrou, versículo 28. Deixa a sua Bíblia aberta aí no lugar que está. Esse endereço aí, eu convido você a fechar os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Que você rogue aí que o Senhor fale com você, abra os seus ouvidos. Que você rogue aí que o Senhor te dê ouvidos que ouvem. E tem ouvidos que não ouvem? Tem. Mas os que ouvem, que você venha pedir Deus para falar com você nessa tarde. Pai, nós estamos diante de Ti, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, dessa rocha inabalável na qual a nossa casa é edificada. Pai, nos edifica nesta tarde. Fala conosco um pouco mais. Nos dê ouvidos para ouvir, entendimentos para entender, Senhor. Abre a nossa mente, estica a nossa mente para absorver e entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. E nós daremos a Ti a honra e a glória, no nome precioso de Jesus. Amém. Versículo 28 e versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: a Ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa, com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, ou maduro em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu, Paulo, me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. A Ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Podeis assentar. Aleluia. Estamos diante de Paulo. Estamos diante de um conselho de Paulo, de uma edificação, de uma exortação de Paulo para a igreja de Colossenses, e diante de uma era onde que surgiu muitos enganos, onde que as pessoas diziam que as pessoas alcançariam a plenitude quando entrasse, fosse iniciado a gnose. Então Paulo vem tirando tudo isso, toda essa heresia que começou como um embrião ali no primeiro século, e ele vem dizendo assim: a Ele, portanto, proclamamos e aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Todo homem, a perfeição só ela é possível por meio de Cristo. Não tem outro meio, não tem outro caminho, só por meio de Cristo. E Paulo diz assim: para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. A obra de Deus, ela é conjunta com o homem, sabia? A salvação não. Nós não precisamos, não devemos fazer alguma coisa para ajudar, porque na verdade só nos atrapalharia. Mas o tornar o homem perfeito em Deus, em mim, é preciso um esforço humano. É preciso se esforçar, é preciso deixar Deus trabalhar.
Nós temos que deixar o Senhor trabalhar em nossas vidas. Como eu disse, a obra de Deus em nossa vida, ela não terminou quando nós aceitamos a Jesus. Ela não terminou quando nós entramos debaixo desse plano, onde nós aceitamos a sua salvação, onde nós pegamos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida e dizemos: eu aceito, eu te aceito como Senhor, eu te confesso como Senhor da minha vida, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, e pá, terminou. Não, na verdade começou. Deus deu o seu pontapé inicial quando nós assim o confessamos, quando nós aceitamos a sua obra substituta para nós, em nosso favor, na cruz do Calvário. Deus deu o seu pontapé inicial, mas Ele quer terminar aquilo que Ele começou em nossas vidas. Vira para o irmão que está do seu lado e diga assim: Deus, o Pai, quer terminar aquilo que Ele começou. E Ele quer terminar. E Ele vai nos usar como instrumentos para terminar a sua obra. Então a obra de Deus em nossas vidas não terminou quando nós aceitamos a Jesus. Ela deu o seu pontapé inicial. Deus tem um plano. E nesse plano Ele quer te colocar. Ele quer te incluir. Ele quer nos incluir. Não é que Deus tem um plano para cada um individualmente. Deus tem um plano geral e quer que você entre nesse plano. Quer que nós entramos nesse plano. Deixa as crianças aqui, porque eu vou falar sobre as tais, e senão daqui a um pouco você vai se encaixar sobre elas. Deixa elas são crianças, elas estão fazendo aquilo que lhes cabe. De criança, eles me ajudam a pregar. É verdade. Deus tem um plano e Deus tem um propósito para mim e para você. Deus tem um plano e tem um propósito para mim e para você. Aleluia. Parece que você não mais crê nesse plano e nesse propósito. A Bíblia diz que quando Ele vier, quando Ele se manifestar, nós manifestaremos também juntamente com Ele. O que quer dizer isso? Nós não seremos mudados. Nós seremos como Ele é. Nós já estaremos na sua plenitude, já atingiremos a sua plenitude, então manifestaremos como Ele, com Ele. Para isso nós temos que deixar sermos trabalhados pelo carpinteiro Jesus Cristo de Nazaré. O carpinteiro está aqui. O carpinteiro entende de madeira. O carpinteiro entende de madeira com nó. O carpinteiro entende quando ele precisa lixar. O carpinteiro entende quando ele precisa cortar alguma coisa. O carpinteiro entende quando ele precisa invernizar alguma coisa para dar algum brilho. O carpinteiro entende sobre isso. E o carpinteiro começou o seu trabalho em mim e em você. Nós que éramos madeira, ou somos até hoje, madeira brava, mas o carpinteiro está trabalhando. Diga para o irmão que está do seu lado assim: o carpinteiro está trabalhando. E ele tem um projeto. E ele tem um projeto. O carpinteiro não está trabalhando como diz alguns assim, o carpinteiro veio puf, e apareceu. Não, ele está trabalhando manualmente em mim e em você. Ele está trabalhando manualmente em mim e em você. Para quê? Para quê que Ele está trabalhando? Para que você se transforme naquilo que Ele tem para você. Para que nós alcançamos a sua plenitude, como Paulo diz. Paulo diz assim: a Ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa, em toda sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito, todo homem maduro em Cristo Jesus. Esse é o plano, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, que nós alcancemos a plenitude dele em nós. Que nós alcancemos a medida da estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Mas para tal Ele usa alguns materiais que muitas das vezes nós não queremos deixar ser trabalhado, deixar Ele arrochar, deixar Ele lixar um pouquinho, deixar Ele trabalhar, deixar o carpinteiro fazer o que ele sabe fazer. Muitas das vezes nós pulamos e dizemos que não, já estamos bons, não precisamos de ser trabalhado. Mas só Ele sabe que ainda nessa madeira brava, ainda existe alguns nós que Ele precisa tirar, porque aos seus olhos nada passa desapercebido. Aos olhos do carpinteiro que sabe trabalhar com madeira, nada passa desapercebido. Para quem não conhece, fala: já está bom, essa mesa está bom. Mas o carpinteiro fala: não, ainda precisa de lixar.
ainda precisa de colocar ainda um calcinho aqui, ainda precisa de arrumar isso daqui. Precisa de arrumar. O plano de Deus, o propósito de Deus para mim, para você, deu o primeiro pontapé quando nós aceitamos esse carpinteiro como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não terminou, não parou, a obra continua. A obra do Senhor continua. Deus continua a trabalhar. Deus continua a querer nos usar como Ele quer nos usar. O Senhor continua sonhando para nós. O Senhor tem um sonho para nós, tem um sonho para você. Tem um sonho para as nossas vidas. O sonho de Deus para nós é maravilhoso, querido. Nós alcançarmos a plenitude do varão perfeito. Aleluia. Esse é o sonho de Deus para nós. Deus sonha olhar para você e enxergar as marcas de Cristo em você. Deus sonha olhar para nós e diante das atitudes, ou diante das dificuldades, diante dos problemas, nós nos portar como Cristo Jesus se portou. Deus sonha de encontrar esse homem perfeito em você. E para tal, Ele trabalha em nós, usando a sua palavra, usando o seu Espírito. Para o quê? Para que nós venhamos andar um pouco mais na direção desse plano e na direção desse propósito dele. O plano e o propósito de Deus para nós. O homem perfeito, né? Paulo disse que nós somos criação de Deus. Quantos creem aqui que é criação de Deus? Criado em Cristo Jesus para as boas obras. Criação de Deus. Deus nos criou e está nos transformando. Para quê? Para as boas obras, a obra das quais glorifica o seu nome. O homem perfeito do Senhor. Abra comigo lá em 1 de Coríntios. Vamos fazer algumas pesquisa ou alguns estudos sobre 1 de Coríntios capítulo 13, sobre esse homem que Deus tem para nós, que Deus quer que nós nos transformamos nele, que Deus quer que nós sejamos, que esse plano do Pai se cumpra em nós. Paulo vai usar a analogia, vai usar aqui uma figura de uma criança para ele descrever algumas atitudes, algo que as crianças fazem, que ele diz que não pode existir nesse homem perfeito dele, nesse homem perfeito que Deus tem para mim e para você. 1 de Coríntios capítulo 13, versículo 10 por diante. Diz assim: quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Vou ler de novo. Versículo 11. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes de criança. O homem perfeito de Deus. Paulo vai fazer aqui um estudo sobre o homem perfeito e uma criança. Ele diz assim: quando eu era criança, ele usa ele próprio, ele diz assim: eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, as minhas atitudes eram as próprias de criança. As crianças estão bagunçando aí, não tá? Já veio aqui, já fez isso, já fez aquilo outro. É errado? Não, não é errado. Por quê? Porque são crianças. Elas são crianças. Mas Paulo diz assim: quando eu era assim, eu fazia isso. Mas quando eu cresci, eu deixei essas coisas para trás. Não pega bem é para os pais fazer o que os filhos fazem, mas para as crianças serem criança, pega muito bem. Elas são crianças, elas devem ser crianças, elas devem fazer o que falam. Mas para nós que somos adultos, nós devemos ser pessoas maduras. Paulo usa essa criança, usa a figura de uma criança para ele descrever o homem perfeito. Ele diz assim: quando eu era criança, e você pode trazer para a esfera espiritual. Quando eu aceitei a Jesus, eu era como uma criança, como um bebê que necessitava de leitinho, que necessitava da parte sentimental, né? Senhor, me arrepia quando vejo o Senhor que está comigo, né? Faz isso, faz aquilo. E eu, sei lá, tanta experiência que nós como crianças, nós queremos fazer. E muitas das vezes o Senhor faz aquelas experiências, porque os nossos pensamentos são infantis, são como de crianças ainda. Mas quando crescer,
Paulo disse que essas coisas já não fica bem para um adulto fazer. Já não nos cabe fazer mais isso. Aí ele diz assim: então, quando eu cresci, eu deixei para trás essas atitudes que era própria de criança. Quais são as atitudes de criança? Aí ele vai dizer aí, ó, pensava como menino, sentia e falava como criança. Quantas das vezes, querido, nós não agimos como uma criança? Nós não estamos sentindo, nós não estamos deixando o nosso sentimento vazar. Estamos agindo pelos nossos sentimentos. Quantas das vezes nós não nos portamos como uma criança no nosso falar? Deus não quer isso para nós. Deus quer ver o filho maduro em mim e em você. Que não fala como criança, que não sente como criança, que não se expressa como criança, que não deixa as atitudes de uma criança dominar a sua vida, mas sim como adultos. O Evangelho é coisa simples para viver. Nós é que complicamos. Nós é que trançamos, enlaçamos e complicamos o Evangelho. Deixa Deus trabalhar em você. Que o Senhor venha trabalhar em nós nesta noite e venha continuar trabalhando em nós o decorrer da nossa permanência aqui na terra, para que nós venhamos nos transformar naquilo que Ele tem para nós. O Filho perfeito, o varão maduro, aquele que alcançou a plenitude. Deus tem isso para mim e Deus tem isso para você. Porque você é um instrumento dele aqui na terra, que glorifica o seu nome. Jesus Cristo disse assim: glorificar o seu nome quando deres muito fruto. Quando que nós vamos dar muito fruto? Quando nós morrer, quando a nossa semente cair sobre a terra, a nossa vontade morrer, nós daremos muito fruto. Muitas das vezes nós não estamos dando muito fruto porque nós ainda estamos muito vivos, ainda estamos muito no nosso trono, mas nós temos que nos deixar morrer. Nós temos que nos cair nessa terra e deixar a nossa vontade morrer, para que a vontade dele se cumpra em nós, para que nós venhamos dar muito fruto. A vontade de uma criança tem que desaparecer, para que a vontade de Deus, o Pai, se cumpra em mim e em você. Os planos de Deus para as nossas vidas são maravilhosos. É maravilhoso. Os planos do Senhor. Aí ele distingue aqui os pensamentos de uma criança. Ele diz assim: sentimentos infantil, fala infantil, são elas erradas? Não, o erro não é uma criança ser uma criança, mas sim um adulto. Eu vou só ler o que eu já falei. Ser uma criança. Paulo está analisando a si mesmo. Ele diz: quando eu era uma criança, pensava e sentia, falava como criança, me expressava como criança. Quando cresci, deixei para trás as atitudes próprias de criança. Quais são as atitudes próprias de criança? Isso aí, ó. Pensar, falar como criança. Deus não quer que nós nos movemos segundo os nossos pensamentos infantis. Deus quer que nós cresçamos. A Bíblia diz: conheceis o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Deus quer que nós assim cresçamos, crescendo, conhecendo e crescendo, conhecendo e crescendo o Senhor. Para quê? Para o plano dele. Qual é o plano dele? Que nós nos transformamos no filhos maduros, naqueles que expressam Cristo Jesus em suas vidas. Deus deseja olhar para você e ver o seu filho unigênito, o seu filho primogênito. Que as suas atitudes sejam como as atitudes de Jesus, que as nossas atitudes sejam como as atitudes de Jesus Cristo de Nazaré. Que nós possamos deixar o carpinteiro trabalhar em nós, moldar-nos, transformar-nos, para glorificar o seu nome através de nós e em nós. Amém? Que nós possamos deixar ele trabalhar em nossas vidas, nos usar nas mínimas e pequenas coisas. Muitas das vezes nós queremos deixar o Senhor nos usar nas grandes coisas, quando deixamos passar desapercebidos as pequenininhas coisas, as coisinhas pequeninicas, né? É os cupim que derruba as árvores. Cupim é aqueles bichinhos bem pequenininhos que vai corroendo por baixo. Quando você vê uma árvore grande, já caiu. Muitas das vezes nós queremos ser usados pelo Senhor nas coisas grandes, quando as pequenas estão nos derrubando, quando as coisinhas pequenininhas estão nos minando. Vamos deixar o Senhor usar-nos no nosso lar, na nossa casa, onde nós estivermos, no nosso trabalho, nas pequenas coisas que nós achamos pequenas, mas que o Senhor não acha pequena. Estragou o som. Melhorou. Que o Senhor não acha pequena. A obra do Senhor nas nossas vidas não é pequena. Ele quer nos usar
Deus quer te usar, mas para isso, Ele quer que a criança deixe de existir, porque você já é grande. Vira para o irmão que está do seu lado e diga assim: você já é grande. Diga para ele assim: você não é mais criança. Então não age como uma criança. Volta um pouco mais lá, 1 Coríntios capítulo 3. Vamos analisar Paulo. Nós não somos mais uma criança. Nós não temos que agir mais como uma criança. Nós não temos que agir mais como se fôssemos uma criança, né? Paulo vai nos contar que ele não pode falar aos coríntios como a pessoas espirituais, porque estavam agindo como criança. Querido, isso não é novo. Agir como criança não é de hoje. Agir como criança desde sempre, desde que existe. Paulo diz assim: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Visto que campeai entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Por acaso não estáis agindo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois que, quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo, e quem é Paulo? Servo por intermédio dos quais viestes a crer. Isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem deu o crescimento. Mas Deus foi quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Amém. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito. E cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Aqui ele dá uma outra faceta das crianças, né? Comparando os pregadores. Crianças, eu não gosto da pregação de Paulo, não. Gosto de Apolo, que é mais fervoroso, né? A Bíblia diz que Apolo era... Não gosto disso, não. Gosto de Pedro. E Pedro é mais... usa as palavras mais simples. Não, Paulo usa as palavras mais profundas. E assim era desde daquela época. E continua sendo desde hoje. Né? Eu gosto mais do pastor Luiz, porque ele aqui na frente, ele vem aqui para trás. Aí ele volta para frente. Ele prega assim, prega por lá. Eu gosto do pastor Alan, porque ele diz é ou não é. Eu gosto da pastora Vanilda. Isso existe até hoje, querido. Isso são atitudes de criança. Paulo disse que não pôde falar como a pessoas espirituais. Por quê? Porque os irmãos de Coríntios estavam agindo como criança. Então ele diz, então eu agi com vocês como criança também, dei para vocês leite, porque vocês não podiam tomar um alimento sólido, comer um alimento sólido, então vos dei leite, e também nem agora podeis ainda. Isso não pode existir no nosso meio, queridos. Não pode existir no nosso meio. Uma criança, quais são as atitudes da criança? Qualquer coisinha que muda, a criança espelheia. Quantas pessoas talvez não agiram como uma criança porque nós mudamos o culto para o sábado? Não, sábado não é dia de adorar o Senhor. Tal dia não é. E isso são atitudes de criança. Nós temos que eliminar isso das nossas vidas. As desculpas, as atitudes de uma criança tem que ser eliminada das nossas vidas. Não podemos agir desse jeito. Não podemos achar que o homem é alguma coisa e colocar nele, em tal, em fulano, em Beltrano, como eles colocaram em Paulo ou em Apolo. A sua fé, tem que estar na palavra de Deus. A sua atenção tem que estar na palavra de Deus. Por isso eu disse, quando você entrar por aquela porta ali, se coloca na presença de Deus, sabendo que você está entrando na presença do Rei dos Reis, daquele que veio aqui somente para ouvir você. Então entra com temor e tremor na sua presença. Nós precisamos disso, temor e tremor. Saber que nós estamos diante do Senhor, nosso Pai, mas também o Deus, Criador dos céus e da terra. Eu costumo dizer que nós estamos na casa do Senhor, mas não entra aqui, senta e bota os pés no sofá, não. Bota os pés em cima, não. Não confunda o seu Pai, Criador dos céus e da terra, como o seu Pai, que muitas das vezes nós não respeitamos aqui na terra e nós fazemos qualquer coisa com Ele. Não confunda, nós estamos diante do nosso Deus.
Nós não recebemos muitas das vezes coisas do Senhor porque o Senhor não nos leva a sério. Nós não levamos Ele a sério. Quando chega na hora Ele não nos leva a sério, nós precisamos nos comportar na presença de Deus, queridos. E Ele não quer ver o filho imaturo em você. Ele não quer ver o filho imaturo em nós, por isso Ele usa os instrumentos seus. Para quê? Para que nós possamos caminhar nesse caminho que Ele tem para nós, que é nós sermos maduros na Sua presença. Então não pude falar como a pessoas espirituais, Paulo diz, mas como a pessoas carnais. Abra comigo em Efésios. Vamos correr um pouco mais sobre Paulo. Paulo estava azeitado sobre essas coisas, então é só Paulo que nós estamos falando aqui. Aleluias. Mas Deus é bom. Deus é bom. Não pude vos falar como a pessoas maduras. Maturidade espiritual. Nós precisamos nos amadurecer em Cristo. Maturidade espiritual é o que Deus tem para nós e quer para nós. Paulo diz que para isso Ele usa os meios para apresentar todas as pessoas em Deus, em Cristo, perfeita, maduras, em outras palavras. Colossenses 1, 28 e 29. Para apresentar todas as pessoas maduras, é o que eu estou citando aqui, mas vocês podem ficar lá em Efésios 4. Ele usa os meios. Vamos falar sobre um pouco de maturidade. Maturidade espiritual, Efésios capítulo 4, versículo 12. Diz assim, vamos ler versículo 11. Assim Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que o quê? O corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Quantos alcancem? Todos. E cheguemos à maturidade. Chegamos o quê? A maturidade. Atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças. Paulo tinha uma cisma como criança. Levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas, que induzem os incautos ao erro. Longe disso. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aleluia. Que texto maravilhoso é este de Paulo. Olha o propósito de Paulo. Ele está pregando para que até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Quantos? Todos. Isso é para nós. Para todos nós. Não é para uns. Ah, não, só para os pastores. Só para o pastor Orlando que tem que alcançar. Ou só para o pastor Amaral. Ou para o pastor Luiz. Não, é para todos. Todos, aqueles que têm título e aqueles que não têm título, alcançar essa unidade da fé. Uma pessoa madura é uma pessoa que tem a fé de Cristo. Isso é uma pessoa madura. Paulo quer isso para as nossas vidas. Deus quer isso para as nossas vidas. Que nós cresçamos e sejamos maduros em Cristo Jesus. Que todos nós que aqui estamos, sejamos maduros em Cristo Jesus. E prontos para sermos usados por Deus. Prontos, como nós cantamos aqui, né? Sonda-me, usa-me, transforma-me. Antes de usar, transforma-me, enche-me, e então usa-me. Assim Deus quer para mim e para você. Mas para isso acontecer, a parte usar, que é a mínima, Ele quer nos transformar. Ele quer nos edificar. Ele quer nos fazer amadurecer em si, na sua palavra, através do seu Espírito. Então, pessoa madura. Aí ele vai dizer aqui em Efésios capítulo 4, versículo 12, né? Vou ler de novo. Com o propósito de aperfeiçoar os santos
Por isso que Deus deu alguns como apóstolos, outros como profeta, outros como mestre, para a obra do ministério, que é o corpo de Cristo, que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Maturidade cristã. Nós podemos falar de maturidade, podemos citar algumas maturidades, como maturidade física, quando a pessoa nasce, a criança nasceu, cresce, desenvolveu, então a sua maturidade foi desenvolvida, né? Maturidade emocional, a criancinha cresceu, suas emoções foi crescendo e ela foi ficando forte. Maturidade moral. Mas o que Paulo vai falar aqui é sobre maturidade espiritual, que nós sejamos maduros espiritualmente. E o que é maturidade espiritual? Versículo 13, vê aí o que ele está dizendo: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade. Maturidade espiritual é ter uma fé como a fé de Jesus, é conhecer Jesus Cristo. Isso é maturidade espiritual, é o que Deus quer para mim e para você, que sejamos inabaláveis como foi o Filho, que tenhamos a fé do Filho, que possamos agir como o Filho agiu, porque muitas das vezes nós não agimos como o Filho agiu, nós não nos colocamos como o Filho se colocou diante das coisas, nós não respondemos aos problemas ou às dificuldades que chegam diante de nós como Jesus respondeu. Muitas das vezes nós crucificamos as pessoas, muitas das vezes nós apredejamos as pessoas, e Jesus Cristo não. Ele diz assim: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, quando alguém chegar sobre algum assunto com você, né, alguma podridão, né, então você fala assim: não posso falar, porque se eu falar, eu falo mal de mim próprio, porque o mesmo pecado eu tenho. Então eu não posso atirar a pedra sobre mim, porque se eu rolar essa pedra, lá na frente ela me pegará. Eu não posso rolar essa pedra, eu não posso compartilhar, eu não posso aqui ajudar. Então, como filho maduro, eu não posso nem ouvir essa coisa, nem partilhar dessa mesa, desse assunto com você. Me desculpa, me perdoa, mas Deus me chamou para as boas obras. Filho maduro, nós precisamos de sermos filhos maduros, e como eu disse, é nas pequenas coisas. Nós achamos que maturidade é quando nós expulsamos um demônio ou fazemos algo grande. É nas pequenas coisas que o Senhor está querendo que nós nos amadureçamos, que nós nos levantamos como filhos maduros do Senhor nessa tarde, possamos desenvolver aquilo que o Pai tem para nós, amém? Maturidade cristã. Eu vou ler aqui algumas coisas que eu escrevi aqui. É ser capaz de responder na medida da fé e do conhecimento de Cristo. Esse homem e essa mulher, Deus, o Pai, quer ver em você, quer ver em cada um de nós. Não só de nós, mas segundo Paulo, em todo homem, numa pluralidade, todos operando a singularidade de um, Jesus Cristo. Maturidade cristã é saber esperar em Deus diante de uma necessidade, né? Muitas das vezes nós estamos na necessidade e não sabemos esperar em Deus. Temos que ficar no Salmo, se eu não me engano, 40, esperei com paciência no Senhor. Jesus soube esperar em Deus. Acabou o vinho, a sua mãe diz: acabou o vinho, e ele disse: mulher, que tem eu contigo? Não chegou a minha hora, a hora de operar. Então a maturidade, ela se mostra nas nossas atitudes. Não chegou a hora de operar. Então nós muitas das vezes erramos porque não esperamos no Senhor. Temos que esperar em Deus. Temos simplesmente isso, esperar em Deus, nas pequenas e nas grandes coisas para as nossas vidas, para que o Pai venha tomar decisão nessa situação. Amém? Amém. Vamos continuar então. Vamos falar que a maturidade cristã é, diante de um sofrimento, de uma perda e a urgência do reino, eu engulo o meu sofrimento para realizar a urgência do reino. Foi assim que Jesus perdeu o seu primo, João Batista, degolado. Jesus pediu os seus discípulos para quê? Para botar ele num barco, atravessar o lago e sumir para o deserto. Não queria ver ninguém. Estava cheio de todo mundo, tal, né? E aí o que aconteceu? Quando ele desceu do barco, ele viu a multidão. E ele então engole o seu sofrimento e começa a pregar o reino de Deus. Maturidade espiritual.
Muitas das vezes nós, não vou fazer mais. Deus não fez. Não curou. Esperei, Deus não fez. Não vou fazer mais, endurece. Estou esperando ainda, Deus não fez. Então, enquanto Ele não fazer, costumo dizer que Deus nos deu um tempo, um relógio, sabe aquele que Ele vira areia, assim, areia para pingando? Está acabando o tempo nosso. E o tempo do Senhor, Ele é infinito, Ele é para sempre. Então, que nós venhamos nos amolecer. E diante disso, diante dessa dificuldade, diante desses problemas, mostrarmos que somos pessoas maduras. Que somos pessoas maduras. Amém? Vamos falar sobre mais aqui. A maturidade cristã é falar pouco. Algumas definições para a maturidade cristã: falar pouco, ou como precisamos falar menos. Nós falamos muito e por isso nos prendemos, nos enlaçamos em nossas próprias palavras, segundo Salomão, provérbio. Nós nos prendemos por aquilo que nós falamos. Nós falamos demais. Nós precisamos botar o que? Um guarda em nossa boca para não falar demais. Muitas das vezes temos que calar um pouco. Temos que ficar em silêncio. Nós estamos desabafando muito, falando muito. Isso mostra que somos, muitas vezes, imaturos. E que precisamos nos amadurecer e falar menos. Uma palavra certa, dita na hora certa, né? Nós falamos demais e muitas das vezes as palavras que nós falamos machucam as pessoas. Transformam as vidas das pessoas, botam as pessoas para baixo. Isso mostra que ainda estamos sendo imaturos. Estamos ainda num processo de transformação. Mas o bom de tudo isso é que nós estamos caminhando nessa direção. O bom de tudo isso é que o Senhor está nos ensinando. O bom de tudo isso é que o Senhor está nos levando a transformar naquilo que Ele tem para nossas vidas. Maturidade cristã é saber a hora certa de falar. Como precisamos exercer o controle, o autocontrole. Como precisamos controlar as nossas emoções. Muitas das vezes nós falamos pelas nossas emoções. Falamos muito, não temos autocontrole das nossas vidas. Maturidade cristã é saber esperar em Deus o momento certo de agir. Jesus esperou 30 anos, mais ou menos, por uma obra que durou apenas 3 anos. Como nós precisamos esperar em Deus. Muito do que fazemos não dá certo porque não esperamos a hora certa de fazer. A hora certa, o momento certo de agir, requer maturidade. Maturidade espiritual. Então isso tudo nós vamos nos encaixando. E temos que ser transformados para sermos o que Paulo diz, para apresentar todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Amém? Abra comigo lá, Tiago capítulo 1. Os meios que o Senhor usa para que nós nos tornamos pessoas maduras, para que nós nos tornamos cristãos maduros. Tiago diz: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais esperança. E a esperança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos ou maduros, sem que vos falte virtude alguma. Ele diz assim que os meios que nós possamos transformar, ser essa pessoa madura, é as provações. Então ele diz assim: considera isso por motivo de júbilo. E muitas das vezes, ou todas as vezes, ou nós não somos loucos mesmo, nós não queremos provações. Mas é o meio que Deus usa para que nós transformamos e sejamos pessoas maduras. Sejamos pessoas completas. Sejamos aquilo que Deus tem para nós. Uma pessoa completa, um homem maduro e a mulher madura que o Senhor sonhou e sonha para cada um de nós. Nós precisamos disso. Como eu disse assim, eu não queria estragar a sua noite. Tomara que eu não estraguei a sua noite. Mas eu vou ler aqui. Deus quer que nos desenvolvamos, que não sejamos mais como crianças, levados por
por todo o vento do sentimento, mas que como pessoas maduras possamos seguir o curso da vida, deixando com que a sua vontade seja feita em nossa vida de modo pleno. A plenitude não está em uma criança que ainda está em processo de crescimento, mas no adulto que atingiu a sua maturidade. Eu oro para que isso aconteça em mim e aconteça em você nesta noite. Que nós possamos continuar esse processo de amadurecimento e sermos maduros e não agirmos segundo os nossos sentimentos, ou segundo os sentimentos infantis, segundo os pensamentos infantis, e passarmos a agir como pessoas maduras que Deus tem para mim e para você. Amém? Glória a Deus.